Bem-vindo, bem-vinda ao grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. A liturgia de hoje nos convida a ler o trecho do profeta Amós, do capítulo 3, versículo de 1 a 8 e 4, de 11 a 12. Vamos ler então esse texto extraído aqui da versão da Bíblia da CNBB, que diz assim: Ouvi esta palavra que o Senhor pronuncia contra vós, filhos de Israel, e contra todo o clã que eu fiz subir da terra do Egito, dizendo: Somente a vós eu conheci dentre todos os clãs da terra. Por isso vos castigarei por todas as vossas culpas. Caminham dois homens juntos, se não estão de acordo? Ruge o leão na floresta sem ter uma presa? Levanta a voz o filhote de leão de seu covil, se não capturou nada? Cai o pássaro por terra do laço, sem que haja armadilha. Levanta-se o laço da terra, se não se captura nada? Se o chofar toca na cidade, não treme o povo? Se ocorre o mal na cidade, não fez o Senhor? O leão ruge, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Pois não faz o Senhor Deus coisa alguma sem revelar seu segredo a seus servos, os profetas. E continua depois o capítulo 4. Eu vos destruí como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e fostes como tição tirado do incêndio. Mas não voltastes a mim, oráculo do Senhor. Por isso, assim farei a ti, Israel, e porque te farei isto, prepara-te, Israel, para encontrar o teu Deus. E aqui temos o trecho que a liturgia recortou para nos oferecer como reflexão neste dia de hoje. Importante notar que no início dessa profecia, do capítulo 3, o início da profecia, nos fala daquela atitude que Amós precisa ter como profeta. Afinal, ele não fala por si mesmo. Ele está dizendo que se ele fala é porque Deus mandou. Se ele fala é porque algo o impulsiona a falar. A gente poderia pegar esse trecho que nós lemos agora do capítulo 3 e lê-lo inclusive após o capítulo 7, quando o profeta Amós justifica que a sua missão é falar, já que Deus o chamou a ser profeta. E aqui ele explica, afinal eu só falo porque há uma palavra que me impulsiona a falar. E ele usa várias imagens, a metáfora, não é? Afinal, ele vai dizendo, poderia, portanto, duas pessoas caminharem juntas sem estarem de acordo? Poderia o filhote do leão levantar a sua voz se não capturou nada? Isto é, a palavra do profeta, ela é motivada. Ela não é uma palavra banal, uma palavra que não tem uma razão de ser. Então, de alguma maneira, estamos vendo o profeta, antes de começar a profetizar, justificar a sua atitude como profeta. É Deus que o convida a falar. Mas já no início dessa profecia, vemos algo específico, que é uma descrição de quem é este povo a quem o profeta é indicado, enviado a falar. É aquele povo que Deus escolheu, que Deus tirou do Egito. Ele diz, ouvi esta palavra que o Senhor pronuncia contra vós, filhos de Israel, contra todo o clã que eu fiz subir da terra do Egito. Isto é, aquele povo que Deus elegeu, tirando do Egito. Não foi outro, foi este, os filhos de Israel. Portanto, aqui temos um panorama. O profeta diz para quem ele está falando, não é para qualquer um, é para a gente escolhida por Deus, escolhida a dedo. Deus foi lá, tirou este povo da escravidão. Portanto, este povo tem uma dívida de gratidão para com Deus, porque afinal, eles só são filhos de Israel porque foram assim resgatados por Deus da escravidão. A memória do Egito, que é evocada aqui pelo profeta, quer suscitar já no leitor esse sentimento, que é recordar, faça memória de onde você veio, Israel. Não venha esquecer agora que aquele que agora me envia a falar é o mesmo que um dia te chamou da escravidão do Egito. Isso tudo para preparar algo que, quando nós tomamos a nossa Bíblia, a partir do capítulo 3, versículo 9, uma sequência de pecados, de crimes que estão sendo cometidos pelo povo de Israel, o profeta vai denunciar, especialmente aqueles crimes ligados à injustiça. Ele vai denunciar aqueles que gozam do luxo enquanto outros passam fome. Ele vai denunciar aqueles que têm as suas casas de verão, enquanto outros não têm onde morar. Ele vai denunciar toda espécie de injustiça que faz com que este povo tenha, diante de Deus, um crime grave a ser castigado. E mais um detalhe, o castigo deste crime, como o profeta nos apresenta, não é um castigo como um Deus vingativo que se sente violado em uma aliança que foi aquela estabelecida quando saíram do Egito. Não é essa a razão. É porque Deus quer que este povo volte à harmonia com ele. E para voltar à harmonia, Deus castiga. Portanto, a lógica é a lógica da conversão. A
A lógica do castigo não é a lógica da vingança, mas a lógica da conversão. Aqui a gente está no mesmo âmbito que a gente pode bem imaginar, no âmbito familiar, em que uma criança é castigada pelos pais, não porque quer puni-la simplesmente de modo vingativo, mas porque corrigi-la. Então, para corrigir uma criança, se põe alguns castigos. Esse era o modo antigo de imaginar a educação. Claro que hoje nenhum de nós precisaria imaginar que seria necessário, da mesma maneira que no passado se compreendia o processo educativo. Portanto, o que a gente tem aqui é o profeta aplicar os métodos educativos da sua época para explicar que os castigos, ou melhor, o sofrimento, as destruições, aquilo que vai acontecer com o povo, tenha sido apenas porque Deus é um Deus vingativo. É aquilo que a gente vai ver só do capítulo 4, 11 e 12, que é a conclusão dessa profecia. Então, por isso você está em casa, pegue a sua Bíblia e leia do capítulo 3 até o final do capítulo 4, porque assim você vai ter uma panorâmica do que é realmente o assunto que o profeta está aqui levantando para lembrar que este povo ofendeu a Deus e, portanto, aquilo que ele agora padece não é nada mais do que uma correção. Deus está tentando corrigir este povo para que ele possa voltar à aliança, voltar à convivência saudável com o seu Deus. É por isso que, então, esse texto conclui-se assim: mas não voltastes a mim, oráculo do Senhor. Por isso assim farei de ti, Israel, e por que te farei isto? Prepara-te, Israel, para encontrar o teu Deus. Então, no encontro com Deus, a verdade sobre aquilo que foi a nossa vida vai aparecer, e esse é o convite que o profeta nos faz: vigiar sobre a nossa conduta, para que a gente possa, reconhecendo as grandes maravilhas que Deus já realizou em nós, a saída do Egito, a libertação, a gente possa caminhar conforme a sua orientação, isto é, ser capaz de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde as diferenças não permitam que alguns tenham muito e outros não tenham nada. É aquilo que vai ser denunciado ali no capítulo 3 e depois concluído no capítulo 4, dizendo que o castigo é apenas para a conversão. E esse é o convite que todo profeta faz, convite à conversão, voltar-se para o Senhor, voltar-se para Deus, praticando a justiça. Essa é a missão de todo profeta. Esse é o anúncio do profeta, de todo profeta, é o anúncio que em Jesus Cristo também encontramos. Por isso é tão bonito ler os livros dos profetas e reconhecer que nós temos muito a aprender. A conversão é uma labuta cotidiana, é uma tarefa cotidiana de vigiar sobre nossa forma de pensar, nossa forma de agir, para que um dia seja superada toda a injustiça que não agrada ao Senhor, não agrada a Deus e, claro, nos destrói como seres humanos, nos torna indignos, nos torna menos, e é isso que Deus quer, que sejamos mais humanos, mais fraternos, mais irmãos.